sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Leio LGBT. E antes de qualquer coisa, não deixa de se inscrever aqui no canal e também seguir a gente lá no Instagram, no @euleioLGBT, pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, tá bom? Bom, hoje eu quero falar sobre um livro muito legal de uma pessoa que eu amo de paixão e admiro muito, tenho muito orgulho de conhecer ela e de me considerar seu amigo. Eu quero falar sobre o novo livro do meu querido Jean Willis chamado O Que Será? A história de um defensor dos direitos humanos no Brasil. Bom, eu já falei sobre um outro livro do Jean aqui no canal há muito tempo atrás, chamado Tempo Bom, Tempo Ruim, que foi quando eu conheci o Jean pela primeira vez, pessoalmente, gravando um programa que ele fazia chamado Cinema em Outras Cores. Evidentemente, muita coisa aconteceu com o Jean de lá pra cá nos últimos anos, e hoje ele vive esse autoexílio imposto aqui pelas ameaças de morte que ele veio sofrendo de muita gente conservadora, reacionária e criminosa, fascista no nosso país. E por causa disso ele escreveu esse livro que conta um pouco sobre a história dele. É muito bom. Porque o Jean escreve muito bem e é muito inteligente e tem o dom das palavras. Então, lendo o livro, você vai ver a infância dele em Alagoinhas, quando que ele sofreu a primeira homofobia ali com 6 ou 8 anos de idade, quando foi na padaria. Depois, como ele é uma exceção que conseguiu acesso aos estudos, como que ele vai crescendo, como que ele valoriza a educação, quando ele entra na faculdade. E aí depois, quando ele entra no Big Brother, a transformação que a vida dele passa depois do Big Brother, quando ele entra na vida política, e o livro vai indo, vai contando, e ele vai falando de outras coisas no meio do caminho. Ele fala sobre a parada gay, e aí ele reflete um pouco sobre o tema. Depois ele fala sobre o movimento do orgulho, aí ele fala sobre a revolta de Stonewall. Então você tem a oportunidade de, além de conhecer mais sobre a vida do Jean e a trajetória dele, você ainda vai tendo a chance de ver de perto, de ler também algumas reflexões que ele faz sobre vários temas. Agora, é um livro muito político também, é óbvio, porque ele vai refletindo sobre acesso à educação, homofobia, depois ele fala sobre a homofobia no Congresso, e depois ele vai contando pra gente como que a luta dele era vista dentro do próprio partido, do PSOL. Depois ele vai falando como que começaram as ameaças de morte, o que ele conversou com o presidente lá do Uruguai, com o Mujica. Depois o que ele conversou com a presidenta Dilma. Depois como que foi todo aquele episódio onde ele cuspiu na cara do atual presidente da República, que na época tinha elogiado um ditador em plena plenária e não aconteceu nada. Então assim, por que ele cuspiu? Como que se deu os bastidores? Como que foi a repercussão? E como que surgiu a tomada da decisão dele de deixar o país mediante as ameaças de morte que ele vinha sofrendo, principalmente depois do assassinato da amiga dele, Marielle Franco, que todo mundo com certeza já escutou falar. Então é um livro muito legal, muito interessante, é os bastidores assim de uma figura pública que é muito alvo de fake news, de muita difamação. Então é muito interessante quando o Jean compartilha com a gente tudo o que aconteceu e tudo que ele foi pensando durante todos esses anos. É uma leitura recomendadíssima e eu vou ler para vocês agora alguns trechinhos. Seu Deraldo, me dê 6 pães. Um sujeito com um copo de pinga na mão me imitou com sarcasmo. 6 pães? Você é estudado ou viado? A gargalhada foi geral, nem seu Deraldo se conteve. Ria de sacudir o corpanzil. Olhei para baixo e encarei meus pés sujos de terra. O eco das palavras reverberava na minha cabeça. Viado, viado. Seu Deraldo embrulhou os pães em um papel e passou um barbante em volta. Estendi a nota de dinheiro amassada sem encará-lo. Peguei o pacote e saí sem olhar para trás. Eu tinha 6 anos. Por mais que o significado do termo viado me escapasse, entendi que não era positivo. Cheguei em casa e não contei nada a ninguém. Sei que ficariam chateados. Comigo, não com o homem que me ofendeu. Uma criança homossexual, ao apanhar ou ser humilhada na rua, geralmente se dá conta muito rápido de que está sozinha, que não há ninguém para protegê-la. Eu vivi essa dor. Maninha chorou, enxugou o rosto e encerrou a conversa com uma frase seca. Preferia que você não fosse. Eu também já preferi não ser. Óbvio. Dói ser xingado de viado, ser preterido por seu pai, ser rejeitado por sua mãe, se descobrir diferente.
Dói levar um tapa no meio da rua de um desconhecido porque ele implicou com seu modo de andar. Ouvir piadinhas maledicentes de seus amigos. Seria mais fácil simplesmente não ser. Mas eu sou. E não há nada de errado comigo. Pedro Bial disse que havia acontecido algo inédito na história do reality show. Pela primeira vez, um dos brothers tinha recebido metade dos votos da casa para sair. Adivinha quem era? Eu. Você faz ideia por quê? Quis saber, Bial. Porque sou gay, respondi. Eu sabia muito bem como o preconceito opera. Fui sozinho pro quintal na chuva e chorei. Será que ter entrado no programa tinha sido a pior besteira que fiz na vida? Um time de bofes musculosos, que nunca havia ficado tanto tempo em um espaço pequeno com um gay, uniu-se contra mim. Mas os telespectadores podem escolher quem fica e quem sai da casa. No momento em que falei em rede nacional que era gay, com orgulho, convicção e coragem, foi como se a audiência suspendesse a respiração por alguns segundos. Maninha tomou um susto. Embora já soubesse há anos, preferia evitar tanto escarcéu e o diz que diz do povo de Alagoinhas. Acalmou-se após ouvir o comentário de um de seus compadres. Dona Inalva, a senhora deve estar muito orgulhosa, seu filho foi mais homem do que muitos que conheço. Como a televisão chega aos confins do país, em pouco tempo a luta organizada da comunidade LGBT, sempre muito restrita à elite, se espalhou. Era como se, em miniatura, eu representasse o que os homossexuais sofrem constantemente. Eles puderam se reconhecer em minha história. A partir de então, o movimento ganhou combustível e iniciou uma campanha nacional para que eu permanecesse na casa. Não basta matar. Tem que furar, pisotear, furar os olhos, torturar e queimar esses pecadores. A agressão a homossexuais, de acordo com a psicanálise, pode ser entendido como resultado das dificuldades que os agressores têm para lidar com os próprios desejos. É como se o sujeito matasse no outro o que gostaria de matar em si mesmo, perseguindo aqueles que o tentam e fascinam. Não fosse assim, por que dedicariam tanta ira a pessoas que não lhe fizeram mal algum? Alguns deputados afirmam que se opõem ao casamento homoafetivo porque estão preocupados com a defesa da família. Mas é justamente o contrário. Ao negarem o direito à união entre pessoas do mesmo sexo, eles atacam milhões de famílias que já existem e sempre existirão. Como disse o filho adotivo de um senador gay argentino, por favor, senhores senadores, não tenham medo. Os gays vão se casar entre eles, não vão se casar com os senhores. Bom, gente, eu poderia ficar aqui lendo o livro inteiro pra vocês, porque eu sou muito fã do Jean, eu admiro muito a coragem dele, eu acho que ele me representa muito e acho que ele representa também muita gente no nosso país. E eu admiro muito a coragem que ele teve de se preservar, de ir lá pra fora e de continuar lutando pela democracia e também lutando pela comunidade LGBT e também por tantas outras pautas tão necessárias hoje em dia. Então fica aqui o meu beijo enorme pra você, Jean. Sabe que eu te amo, sabe que eu te admiro muito e eu espero muito que a gente se reencontre logo, muito em breve, seja onde for. Então a minha dica de hoje é o livro do querido Jean, O Que Será? A história de um defensor dos direitos humanos no Brasil. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê, claro, no próximo vídeo. Um beijo!